Então, o tema da nossa conversa hoje é o amor cortês. O amor cortês, a gente costuma confundir, não é, na mentalidade de hoje, com a ideia do amor platônico, daquele amor irrealizado, não é, do amor impossível. E é interessante a gente notar que há um importante historiador da ideia de amor no Ocidente, chamado Denis de Rougemont. Ele começa um livro dele sobre o amor dizendo exatamente isso, né? Que nós só nos interessamos pela história do amor irrealizado, do amor que é impossível, do amor que tem que enfrentar obstáculos para a sua realização. O amor satisfeito, o amor feliz não tem história. O que tem história é o amor que tem a dificuldade de atingir a sua plena realização, né? Tanto é que a maior parte das histórias de amor que a gente conhece terminam justamente quando finalmente os obstáculos estão todos superados, né? E então viveram felizes para sempre. Quer dizer, o amor feliz não faz parte do interesse do leitor, né? Ou na televisão, do espectador, né? Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui citando uma afirmação que, para quem estuda esse assunto, é quase um lugar comum, que é a ideia de que o amor, como a gente entende hoje, ele é uma criação do século XII, portanto, do coração, né, de um momento crucial aí da Idade Média, né? Quando a gente diz que o amor é uma criação do século XII, a gente não está querendo dizer, evidentemente, que não se amasse antes do século XII. Até o século XII ninguém amava, né? A gente está dizendo que a maneira como o amor foi representado na literatura, na cultura, no imaginário coletivo, sofreu uma inflexão importante no século XII, né? E que é uma inflexão que vamos dizer, que determina até hoje a maneira como nós, hoje, pensamos o amor, né? A ideia do amor romântico, ela remonta a uma tradição que, em última instância, encontra um dos momentos cruciais mesmo no século XII, com a criação disso que se chama, na crítica literária, de amor cortês, né? Mas eu estava dizendo, antes, é claro que havia literatura lírica, literatura que falava do amor, falava da paixão, dos tormentos do amor, né? Para ficar com exemplos assim familiares e pertinentes aqui para a nossa tradição ocidental só, né? Poderia lembrar, por exemplo, Safo de Lesbos, né? Aquela poetisa grega que escreveu aí no século VII a.C. que já cantava o amor, né, por homens e por mulheres também, né? Depois, Catulo, né, que viveu no primeiro século antes de Cristo. Outro poeta importante aí para entender a nossa tradição de literatura sobre o amor no Ocidente. E o Ovídio, que é talvez o mais importante deles. O Ovídio viveu exatamente na época em que Cristo nasceu. Ele morreu lá pelo ano 15, mais ou menos. Mas o que é que então, nos poemas desses autores, né, Safo de Lesbos, Catulo e Ovídio, o que é que tinha de diferente daquilo que a gente costuma chamar de amor hoje, né?
Se a gente observar um pouco a poesia do Ovídio, que eu vou dar um pequeno exemplo aqui, a gente vai ver que o Ovídio, ele entende o amor sobretudo como desejo de posse física mesmo, né? É um desejo que o atormenta, porque nem sempre consegue se realizar, né? Então, o que o Ovídio canta, sobretudo, são os tormentos de quem não consegue realizar o seu desejo de posse, né? A excitação que vem da clandestinidade do relacionamento, porque algumas das mulheres para quem o Ovídio cantava eram casadas, então o relacionamento tinha que assumir um aspecto clandestino, né? E algumas imprecações contra o Cupido, o Deus de amor, que nos trata, nós homens, com muita crueldade, não é? Esses são os temas principais aí da poesia do Ovídio. Ao que tudo indica, ele escreveu, logo nos primeiros anos da nossa era, um livro em que ele pretende ensinar a amar, não é? Chama A Arte de Amar. E esse livro, então, é feito por uma série formado por uma série de conselhos, né? Ele se coloca no lugar de quem entende do assunto, né? E está querendo ensinar a um jovem inexperiente, né? Para a gente entender um pouco o espírito aí do Ovídio, né? Eu coloquei aqui um dos trechos mais interessantes, né? Que é exatamente a questão do amante fazer promessas para a moça que ele está querendo conquistar, né? Não sejas tímido a fazer promessas. As promessas atraem as mulheres. Promete, pois, e o testemunho invoca de todo e qualquer Deus. Quer dizer, promete, né, em nome de algum Deus. Nas alturas celestes ri-se Júpiter dos juramentos dos amantes, e sorridente ordena aos notos de Éolo que os anulem. Notos de Éolo são os ventos, né, do deus Éolo, né? Então, os juramentos dos amantes são carregados pelo vento, né? Quer dizer, não valem nada, né? E Júpiter ri disso, né? A Juno, muitas vezes, jurou Júpiter pelo Estige, jurando falsamente. Quer dizer, também Júpiter enganava suas amantes com promessas falsas, né? Como não há de o Deus favorecer os amantes que seu exemplo seguem? Dos deuses é-nos útil a existência. E como é útil existirem deuses, acreditemos que realmente existem. Quer dizer, devemos acreditar nos deuses porque isso é útil para a gente, especialmente no caso que ele está citando aqui, né? Quer dizer, se eu quero fazer uma promessa falsa, eu tenho já o precedente de Júpiter, então está tudo tranquilo, né? E se és ajuizado, zombarás apenas das mulheres, não dos homens, apenas das mulheres. Pois é só neste caso que a boa-fé, mais que o logro, é vergonhosa. Enganarás aquela que te engana. São as mulheres, na sua maioria, uma raça bem pouco escrupulosa. Caiam elas nas redes que lançaram, né? Quer dizer, os conselhos que ele pretende dar aos amantes se pautam mesmo por uma atitude que é absolutamente amoral, né? Quer dizer, ele não está interessado absolutamente em entender em que sentido que o amor pode elevar, enobrecer as pessoas, né? No fundo, o único objetivo mesmo do relacionamento amoroso é a posse, a fruição do prazer e pronto. E para atingir esse objetivo, que é a fruição do prazer, todos os meios são lícitos, quer dizer, os fins justificam os meios, né? Então, uma concepção que é hedonística, né, do amor e que é amoral, o amor como algo amoral. Antes do século XII, houve também uma outra concepção importante do amor, muito diferente dessa do Ovídio, e que também tem bastante sucesso na Idade Média, né? Que é a concepção platônica do amor. O Platão, como se sabe, viveu antes do Ovídio, né? 400 anos mais ou menos antes do Ovídio,
E ele escreveu um dos diálogos dele, um dos diálogos mais importantes do Platão, é exatamente sobre a ideia do amor, que é um diálogo que se chama o Banquete. É bastante famoso. Ali a gente vê que a ideia que o Platão fazia do amor é muito diferente dessa do Ovídio, porque o relacionamento amoroso para o Platão não deve se pautar pela busca do prazer. Quer dizer, a ideia dele é completamente diferente, ele parte mesmo de outras premissas, né? A ideia dele é que o amor é uma falta, vamos dizer, um vazio que caracteriza todos os homens e também, no caso da mentalidade grega, os semideuses, né? Os deuses não, né? Essa falta, esse vazio, se manifesta, em primeiro lugar, de maneira assim mais expressiva e mais forte, por uma busca da beleza, né? Mas, como na visão platônica, aquilo que é belo é também bom, quer dizer, o amor, segundo Platão, é uma força que deve nos orientar para a contemplação do belo em si, da beleza em si, para a ideia de beleza, como ele chama, né? Quer dizer, que na verdade não está na Terra, não é material, é uma ideia, né? Aí entra aquela concepção do mundo das ideias do Platão, né? Quer dizer, é algo que é imaterial, não é corpóreo, né? A ideia de beleza. Então, através da atração exercida pelos belos corpos, é aquilo que o Platão diz, né? Através da atração exercida pelos belos corpos, no fundo, a gente é chamado a dar um passo a mais, né? E reconhecer que a nossa atração é pela ideia de beleza em si. Então é pela ideia de bem em si, é pela ideia de felicidade em si, né? Então, no fundo, o amor platônico acaba assumindo uma característica um pouco ascética, né? Não no sentido religioso só do termo, mas mesmo no sentido de um caminho de ascese, né? Ascese quer dizer caminho, trabalho, né? Subida, né? Para contemplar um ideal mais completo, mais globalizante, mais totalizante, que possa satisfazer de maneira integral aí as exigências que nos constituem enquanto seres humanos. Então, não sei se ficou claro, não é? Mas são duas concepções do amor bastante diferentes. As duas, tanto a concepção platônica quanto a do Ovídio, né, influenciaram muito os autores medievais, né? O Platão influenciou, sobretudo, através da teologia, não é? Quer dizer, toda a filosofia e teologia medieval, até o século XII, justamente, ela é de matriz platônica, né? É no século XII, XI, XII, que começam a entrar